Muito bom, irmãos. Louvado seja Deus pela vida das nossas crianças. Louvado seja Deus pela vida dos professores dessas crianças aqui na nossa igreja. Irmãos levantados por Deus para cuidar, para zelar pela vida dos nossos filhos enquanto nós estamos aqui. Irmãos, toda a igreja que investe nesse ministério infantil tende a colher muitos bons frutos ao longo da sua caminhada. Lembrando que a igreja é um lugar onde nós aprendemos acerca de quem é Cristo Jesus, quem é o nosso Deus. Mas onde nós vivemos isso é no nosso lar. E pai, mãe, aí é comigo e com você. Nós temos que evidenciar todo o caráter de Cristo, a transformação que Ele faz na minha e na sua vida, para que os nossos filhos vejam dentro do nosso lar. A igreja vai corroborar com isso, mas primariamente essa ordem foi dada a mim e a você como pai. Invista na vida espiritual do teu filho. É isso que ele precisa para caminhar durante esse mundo na presença do nosso Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos então ao texto de hoje. Nós estamos nessa série de mensagens intitulada O que quer que eu faça, onde estamos vendo o Evangelho de Marcos de forma expositiva, ou seja, texto a texto. E hoje nós chegamos em Marcos capítulo 11. Nós vamos ver a partir do verso 17 e entraremos no capítulo 12 e iremos até o verso 12. Então, o texto de hoje inicia-se em Marcos capítulo 11, versículo 17, e vai até Marcos capítulo 12, versículo 12. E o título da mensagem de hoje é: A semente plantada é o fruto colhido. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos capítulo 11, a partir do verso 17. Marcos 11, 17 até 12, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Então regressaram a Jerusalém, e andando Jesus pelo templo, os principais sacerdotes, escribas e líderes religiosos aproximaram-se dele e perguntaram-lhe: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu a autoridade para fazê-las? E Jesus lhe respondeu: Eu vos perguntarei uma coisa, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles então puseram-se a discutir entre si. Se dissermos, é do céu, ele dirá: Por que não crestes nele? Mas se dissermos é dos homens, temiam o povo, pois de fato todos consideravam João um profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e edificou uma torre. Depois arrendou-as a alguns agricultores e saiu de viagem. No devido tempo, enviou um servo aos agricultores para que recebesse deles o fruto da vinha. Mas, dominando, eles os espancaram e os mandaram embora de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, mas o feriram na cabeça e o insultaram. Então enviou ainda outro, mas eles o mataram. Também enviou muitos outros, dos quais um a um espancaram e outros mataram. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Então, por último, o enviou a eles, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas aqueles agricultores disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e lançaram fora da vinha. Portanto, o que o senhor da vinha fará? Irá e matará os agricultores e dará a vinha a outros. Nunca lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos seus olhos. Procuraram então prendê-lo, mas temeram a multidão, pois perceberam que havia proferido essa parábola contra eles, e deixando-o, retiraram-se. Até aqui. Abaixe sua cabeça.
Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito. Abra, Deus, o nosso coração. Abra, Pai, o nosso entendimento, para que nós consigamos enxergar todas as verdades aqui contidas. E nos mude, Pai, nos transforme ao caráter de Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder te servir aqui neste lugar. E essa oração que fazemos e te entregamos, fazemos nos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vimos no domingo passado que Jesus, Ele amaldiçoa a figueira que não dava frutos. Ele purifica o templo e expulsa os comerciantes, os cambistas que lá atuavam deliberadamente. Nós aprendemos com o texto no domingo passado que assim como a figueira que não cumpria aquilo a qual foi destinada por Deus, os religiosos do templo também não. E apesar de Marcos relatar que não era tempo de figos, Jesus usa apenas do esplendor da figueira para comparar com a religiosidade externa daqueles fariseus e escribas. Assim como ele amaldiçoa a figueira, secando-a desde as raízes, o mesmo aconteceria com toda aquela geração má e hipócrita. Jesus, no texto anterior, nos ensinou que uma vida de piedade, uma vida piedosa em Deus, ela tem que dar frutos. E que frutos são esses? Frutos do Espírito. E ele exemplifica isso falando sobre o quê? Sobre a oração. Que se nós tivermos fé, e se nossas orações estiverem no centro da vontade de Deus, Deus poderá mover até montanhas, para que se cumpra a sua vontade na minha e na sua vida. Por quê? Porque eu e você, irmãos, nós somos o seu povo, o povo da fé. Mas Jesus também lembra que quando nós orarmos, nós devemos evidenciar os frutos do Espírito e perdoar todo aquele que necessita do perdão. Caso contrário, dificilmente nós seremos atendidos, muito menos perdoados por Ele. E isso tudo acontece quando eles saem da cidade de Betânia, passam pela figueira, eles chegam a Jerusalém, eles vão ao templo onde Jesus expulsa todo mundo, eles saem novamente de Jerusalém, passam de volta pela figueira já seca, e agora eles estão voltando novamente para Jerusalém, onde inicia-se o texto que nós lemos hoje. Amém? Então vamos ao texto de hoje. Mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela, e acompanhe novamente comigo a leitura dos versos 27 e verso 28. Então, regressaram a Jerusalém, e andando Jesus pelo templo, os principais sacerdotes, escribas e líderes religiosos aproximaram-se dele, e perguntaram-lhe: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Meus irmãos, Jesus ele entra no templo, que é o lugar mais sagrado para um judeu. Um lugar instituído pelo próprio Deus. E ele literalmente bota para quebrar lá dentro. Confronta os mestres da lei, vira a mesa dos comerciantes, expulsa os cambistas um a um. Meus irmãos, o templo era tão sagrado, mas tão sagrado para um judeu, que quando eles precisavam jurar sobre alguma coisa, eles juravam pelo templo. Lembra quando eu e você, a gente era menorzinho? Você lembra disso? Quando a gente era criança? E quando nós queríamos afirmar algo assim, de fato, que aquilo que a gente dizia, de fato era verdade, o que a gente fazia? Não, eu juro pela minha mãe mortinha. Quem falou isso daí? Será que foi só eu? Eu juro pela minha mãe mortinha que isso é verdade. Ei, mãe, os filhos colocando a mãe enrascada desde cedo. Irmãos, graças a Deus que todas as vezes que nós juramos
Pela nossa mãe mortinha, Deus não levou nenhuma vez em conta. Já pensou? Imagina. Quantas mentiras, irmão, nós contamos e botamos a nossa mãe no meio, é ou não é? E quem ia pagar o pato era ela. Mãe é mãe, né? Quando o filho é pequeno, a mãe é algo sagrado. Aí, se numa discussão qualquer, alguém fala da mãe do outro, pronto. Opa, pera lá, minha mãe não. E é com essa mesma lógica, digamos assim, sagrada, que um judeu, ele jurava pelo templo. Portanto, o templo, de fato, tinha uma importância absurda para o judeu. Meus irmãos, o templo, ele era composto por parte do povo levita, da tribo de Levi, que era uma das 12 tribos de Israel, parte dos sacerdotes, e eu digo parte porque não caberia todo mundo lá de uma vez só. Tinha o sumo sacerdote, que é quem fazia a expiação dos pecados do povo uma vez por ano, quem queimava as ofertas, quem queimava o incenso. Só ele tinha permissão de entrar num espaço chamado Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, porém aqui a arca já havia se perdido. Enfim, o templo era um lugar sagrado para um judeu. Era onde Deus habitava entre a nação de Israel. E Jesus vem e diz: está tudo errado. Está tudo errado. Pensa, irmãos, que furdunço que virou dentro desse lugar. E os sacerdotes, é óbvio, ficaram arara com ele. Quem é você? Como é que você entra aqui, você quebra tudo, expulsa todo mundo? Quem você pensa que é? Aqui nós somos a autoridade máxima dada por Deus. Quem foi que te deu autoridade para você fazer o que fez? Então Jesus, na sua imensa sabedoria, vai e responde a eles com uma outra pergunta. Leia comigo os versos 29 e o verso número 30. Acompanhe a leitura comigo. Jesus lhes respondeu: eu vos perguntarei uma coisa, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade que eu faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você, vamos lá. O batismo de João era do céu ou dos homens? Era do céu ou dos homens? Meus irmãos, Jesus, na sua imensa sabedoria, faz aqui uma espécie de pegadinha com eles. Logo eles, que o tempo todo fizeram isso com quem? Com Jesus. Agora era a vez dos fariseus e escribas provarem o que? Do próprio veneno. E óbvio, começaram a discutir entre si. Leia comigo os versos 31 e 32. Eles então puseram-se a discutir entre si. Se dissermos, é do céu, ele dirá, por que vocês não creram nele? Mas se dissermos, é dos homens, eles temiam o povo, pois de fato todos consideravam João um profeta. Meus irmãos, eles não podiam dizer que João era dos homens, porque o povo gostava e respeitava ele. Eles não podiam dizer que era de Deus, porque não apenas eles rejeitaram João, mas também o quê? Mataram ele. Mataram João. Então, no verso 33, eles dizem, não sabemos. Meus irmãos, não tem como não se apaixonar por Cristo. Não tem jeito. Não só pela sua obra, em meu e em seu favor, mas Cristo Jesus, você lendo as palavras dele, é impressionante, irmão. E ainda aqui no verso 33, e ele lhes disse, nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. E foi embora, e saiu andando, deixou todo mundo sozinho, falando sozinho. Tipo assim, vocês não sabem não? Então, deu. Fim de papo. E tchau. E foi embora.
Aí então Jesus agora vai entrar numa história, digamos, no mínimo contundente contra esses homens aqui. Eu gostaria agora que você prestasse muita atenção, pois aqui, irmãos, está o cerne do sermão de hoje. Por favor, lê novamente comigo no capítulo 12, os versos de 1 até o verso de número 5. Acompanhe a leitura. Então Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e edificou uma torre. Depois arrendou-a a alguns agricultores e saiu de viagem. No devido tempo, enviou um servo aos agricultores para que recebesse deles o fruto da vinha. Mas, dominando-o, eles os espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, mas o feriram na cabeça e o insultaram. Então enviou ainda outro, mas eles o mataram. Também enviou muitos outros, dos quais um a um espancaram e outros mataram. Meus irmãos, Jesus agora volta a falar por parábolas. Ele tinha parado, lembra? Ele voltou agora. E vocês lembram o que era uma parábola? Parábola é uma história que trazia elementos comuns do quê? Do dia a dia daquele povo, do povo judeu. Mas também trazia junto consigo grandes verdades espirituais. E Jesus fala sobre uma vinha. Ele diz que um homem plantou uma vinha, colocou uma cerca em volta dela, cavou um tanque para prensar uvas, construiu uma torre e arrendou a vinha para alguns lavradores e saiu de viagem. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui? Irmãos, é maravilhoso a palavra de Deus. Sabe o que eu acho maravilhoso? É que nós não precisamos fazer suposições, irmãos. O melhor comentário sobre a Bíblia é ela mesma. Olha só o que diz, não precisa abrir não, acompanhe comigo a leitura aqui, não precisa abrir, mantém em Marcos. Olha só o que diz em Isaías capítulo 5, dos versos 1 até o verso de número 7. Olha o que Deus disse a Isaías cerca de 500 anos antes de Jesus. Quero cantar ao meu amado uma canção de amor a respeito de uma vinha. O meu amado possuía uma vinha numa colina fértil. Ele preparou a terra, tirou as pedras, plantou excelentes vinhas e construiu uma torre no meio dela. Também construiu um lagar, esperando que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço-vos que julgueis entre mim e a minha vinha. Quem mais poderia se fazer a minha vinha, que eu não tenha feito? Porque veio a produzir uvas bravas, quando eu esperava que desse uvas boas. E eu vos contarei o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pastagens, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e farei dela um deserto. Não será podada nem cavada, nela crescerão sarças e espinheiros, e darei ordens às nuvens, que não derramem chuva sobre elas. Agora preste atenção no versículo de número 7. Pois a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a sua plantação predileta. Ele esperou justiça, mas houve sangue derramado. Retidão, mas houve clamor por socorro. Meus irmãos, Jesus, quando usa essas expressões na parábola que nós vimos aqui em Marcos, sem sombra de dúvidas, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, sem sombra de dúvidas, entenderam exatamente o significado das suas palavras. Jesus fala de uma vinha, de uma torre, de uma cerca, de um poço para prensar uvas. Eles logo perceberam que, óbvio, é de Israel que Jesus está falando. Ou seja, ele está falando de nós. Jesus fala que
aquele senhor arrendou a vinha para aqueles lavradores. E quem são os lavradores? Seriam os responsáveis por cuidar do quê? Da terra. Aqui na nossa região, irmãos, é muito fácil compreender isso. O que é arrendar a terra? Todo mundo sabe o que é arrendar uma terra. Quando uma pessoa possui terras, mas não quer cuidar dela no momento, o que ela faz? Ela faz um contrato com um arrendatário e coloca as cláusulas sobre o quê? Sobre o pagamento, que pode ser em dinheiro ou parte do que produzir naquela terra. E cada um vai ter a sua parte. É assim que é feito. E é bom para aquele que tem as terras, porque não queria cuidar. E é bom para aquele que não possui as terras, porque ele vai ter lugar para trabalhar. E uma vez que o dividendo de quem arrenda a terra está no que será produzido, quem arrendou a terra vai ter que pagar a parte que cabe ao dono. Esse é o contrato. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Irmão, segue o meu raciocínio. O Deus de Israel chega para os lavradores. E quem são os lavradores? Os líderes da nação de Israel. Aqueles que seriam os administradores de tudo, da terra santa, do povo escolhido de Deus. Em Isaías, Deus fala que fez tudo o que podia ser feito. E Jesus também, aqui em Marcos. Eu sou o dono da terra que arrendei a vocês. E eu esperava de vocês o quê? Bons frutos. Mas vieram apenas uvas azedas. O que brotou da nação de Israel não foi o que Deus gostaria que tivesse brotado. E Jesus está dizendo ainda que Ele enviou pessoas, Ele enviou servos, e eles não receberam, pelo contrário, amarraram, espancaram e mandavam-os embora. Outro servo foi enviado, bateram na sua cabeça e o humilharam. Enviou ainda outro, que eles fizeram o quê? Mataram. Meus irmãos, quem são esses servos que Deus enviou ao longo da história para representar o Deus de Israel, o dono da vinha? São os profetas do Antigo Testamento. Jesus está trazendo uma mensagem contundente àqueles religiosos e à nação de Israel, que é o seguinte: vocês, líderes de Israel, deveriam cuidar muito bem de quem está nessa terra. Porque Deus, o dono da vinha, o dono da terra, confiou isso a vocês. E Deus, Ele fez tudo o que Ele poderia fazer. Deus cuidou de vocês, Deus os guiou, abençoou vocês. E aí Deus vai enviando seus servos, enviando os profetas. E vocês o que fizeram? Um a um vocês rejeitaram. Jeremias foi apedrejado. Isaías, que acabamos de ler aqui, foi cerrado ao meio. Ezequiel, Zacarias, Amós tiveram que fugir, irmãos, da sua terra, da sua parentela. Para quê? Para salvar sua própria vida. E o último dos profetas, João Batista, o que fizeram com ele? Não apenas o rejeitaram, mas cortaram a sua cabeça. Irmãos, Jesus está dizendo que Deus fez tudo o que Ele podia pela nação de Israel. E aqui, irmãos, é óbvio que tudo o que Ele podia, Deus pode fazer o que quiser. Concorda comigo? Mas o próprio Senhor se limitou a fazer dessa forma pela dureza de coração daquele povo. Dureza de coração daquele povo. Deus tirou aquele povo da escravidão, sustentou eles no deserto, deu a eles uma terra que emanava o que? Leite e mel. Levaram eles até Canaã. Deus expulsou gigantes, derrubou muralhas, enviou os profetas, levantou juízes. E vocês todos, rejeitaram, maltrataram um a um.
E olha só o que o verso 6 diz. Leia comigo, capítulo 12. Acompanhe comigo a leitura. E restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Então, por último, o enviou a eles, dizendo: a meu filho, eles respeitarão. Meus irmãos, aqueles religiosos sabiam exatamente o que Jesus estava falando aqui, sem sombra de dúvidas. Eles entenderam sobre o envio dos profetas, e agora Jesus para de falar por parábolas e passa a falar de forma o quê? Profética. Falando de si mesmo. Dizendo que a expectativa de Deus era que pelo menos o filho fosse respeitado. Esse é o meu filho. Esses eles não virão. E o que fizeram os lavradores com o filho do dono da vinha? Leia comigo os versos 7 e verso 8. Mas aqueles agricultores disseram entre si: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Meus irmãos, Jesus Cristo está falando de si mesmo, do que ainda haveria de acontecer. Jesus, ele caminhava no sentido da cruz e referia-se à sua morte como certa. Ele não disse: vocês vão matar o filho. Ele disse: vocês mataram também o filho. Já estava escrito. Essa é a prova que Cristo veio por amor aos homens, amor à humanidade, por aquele que reconheceria Ele como o único, suficiente Salvador. Amor aos escolhidos, amor por mim e amor por você. Amém, igreja? Por isso, Jesus jamais teve dúvida do motivo da sua vinda. Jamais. Morrer, para que eu e você pudéssemos o quê? Viver. E aleluia por isso. Irmãos, eu não sei vocês, mas isso aqui já passou pela minha cabeça quando eu vejo textos como esse. Por que Deus escolheu justo Israel? Você nunca parou para pensar nisso? Que o povinho, né? Por que será que Deus escolheu justo Israel? Dentre tantos povos, por que justamente Israel? Um povo de queixo duro, de dura cerviz. Meus irmãos, a única resposta, lendo a Escritura, que eu consigo encontrar, é por sua graça. Sua graça. Deus, ele se revela a Abraão, pecador como eu e como você, que cultuava falsos deuses, inclusive, diz a ele: sai da sua parentela e vai para onde eu te digo. E Abraão, irmãos, ele não pensa duas vezes. No dia seguinte, ele deixa tudo para ir fazer o quê? A vontade de Deus. E Deus diz a Abraão: de ti eu farei uma grande nação, de onde justamente virá o Messias, para redimir não só você pelos seus erros, mas todo aquele a qual eu escolhi dentre todas as nações. E em todas as eras vindouras. Meus irmãos, o nome disso é graça. Graça de Deus. Portanto, irmãos, Israel é a videira de Deus. E quando ele olha para Israel, irmãos, Deus, ele tem o direito de aguardar por bons frutos. Pois Israel era o quê? A sua vinha. Era a sua vinha. E aí você pode estar perguntando assim: tá, pastor, mas o que isso tem a ver comigo hoje em dia? Meu irmão, minha irmã, a resposta é tudo. Tudo. O projeto de Deus inicia-se lá em Abraão, com Israel.
E agora em Jesus, eu e você, como a sua igreja. Nós estamos nesse contexto, eu e você, inclusos nisso. Meus amados, Deus não faz nada por troca, nada por barganha. Comigo, com você, ou com quem quer que seja. Eu e você, de forma generalizada, que acostumamos a querer fazer isso. Mesmo porque, irmão, seria impossível para nós pagarmos o que Deus já nos fez. Pois o que diz respeito à salvação, nós não precisamos fazer nada. Porque isso é graça, isso é misericórdia de Deus. Presta atenção, irmãos. O céu não se conquista, o céu se herda pela graça, na minha e na sua fé, em Cristo Jesus, fé genuína, verdadeira. Mas assim, como o dono da vinha espera bons frutos, Deus também espera bons frutos, irmãos, da minha e da sua vida. Amém? Deus espera isso da minha e da sua vida. Nós não podemos olhar de forma banal para a graça de Deus. Basta lembrar que eu e você somos parte desse plano maravilhoso de redenção, de salvação. A qual eu e você, irmãos, nós temos muitas, mas muitas responsabilidades. Meus irmãos, se nós entendemos a graça de Deus, é impossível, irmão, continuarmos passivos diante do Deus da graça. É impossível. Impossível. E sendo assim, isso aqui vai nos levar a uma única pergunta, um único questionamento. Como que eu e você podemos responder a essa graça de Deus na minha e na sua vida? Como? Como posso frutificar como ramos de videira, que estão ligados à própria videira? A videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Onde tem o Pai como lavrador. Meus irmãos, Deus espera frutos de mim e de você, irmãos. Esse é o desejo do coração do nosso Senhor, que eu e você frutifiquemos. João 15, verso 8, presta atenção. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Essa é a vontade de Deus, irmãos, para mim e para você. Que demos fruto. Frutos do Espírito. E que fruto é esse, pastor? Que Deus espera de nós. É Cristo, irmão. É Jesus Cristo, irmão. Deus deseja que nós evidenciemos o caráter dele, de Cristo Jesus, através da minha e da sua vida. Vamos lá, para um pouco agora, irmão. Para um pouquinho. E faz um retrospecto agora na sua vida. Você está refletindo o caráter de Cristo em tudo que você diz, em tudo que você fala, em tudo que você pensa, da forma como você age? Para e pensa. João 3, verso 30 diz assim: é necessário que Ele cresça e eu diminua. Nós temos que baixar nossa bola, irmãos. Nós não podemos andar banalizando a graça de Deus na minha e na sua vida, como se fosse algo que acontece todo dia. Pois não é. Agora faz sentido a resposta? Jesus, ele tem sido visto, irmão, na minha e na sua vida. E Deus olha para Israel, mas Israel fez o quê? Deu as costas ao Senhor, rejeitou Ele.
Meus irmãos, preste atenção. Que nós aprendamos com Israel, pelo amor do Senhor. Pois não há tragédia maior na minha e na sua vida de que nós banalizarmos a graça de Deus. Desde a época da lei até os dias de hoje, banalização da graça de Deus foi gerando gerações e gerações, sabe do quê? De religiosos apenas. Que olha para Deus como um Deus doméstico. Um Deus que está sempre pronto para fazer o quê? As vontades dele. Na hora que ele quer. Do jeito que ele deseja. E muitas vezes, da forma que é determinado por ele mesmo. Não. Eu decreto. Você decreta o quê, irmão? Pelo amor de Deus. Eu determino. Tome posse. Tome posse porque já está decretado. E por aí vai. Quem determina o que, irmão? O Senhor ou o servo? Quem é que dá a posse do que não lhe pertence? Meus amados, mas felizmente há uma esperança. E louvado seja Deus por isso. Leia comigo os versos 9, 10 e 11. Acompanhe comigo a leitura. Portanto, o que o Senhor da vinha fará? Irá e matará os agricultores e dará a vinha a outros. Nunca lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor. E diz para mim, isso aí é maravilhoso aos vossos olhos? Louvado seja Deus, irmão, isso aqui é graça. Comigo e com você. Deus está falando de mim e de você, irmão. No tempo que se faz presente, hoje, como igreja. Olha o que diz em Mateus 21, 43, presta atenção. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dê frutos. Deus tira o reino daquele povo e agora dá um novo povo. Um povo santo, eleito pelo próprio Senhor. Sabe uma coisa que eu acho linda sobre fruto? É que fruto, ele é algo que natural. Concorda? Fruto é algo natural. E o que faz isso na vida do crente? Elimina o legalismo e o senso de mérito da minha e da sua parte. Por quê? Porque o fruto não é eu e você que produzimos. É quem habita dentro de mim e de você. Porque Deus, ele é bom, irmão. Deus, ele é bom e habita em mim e em você, pela sua graça. E é Ele quem tem frutificado a minha e a sua vida. Aí eu volto a perguntar, irmãos, a quem eu e você estamos dando ouvidos? A quem? Aquele que habita em mim e você? Ou ao meu ou ao seu coração? Deus colocou o seu Santo Espírito em mim e você, mesmo eu e você sendo miseráveis pecadores. Fruto não tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas sim aquilo que nós somos. E eu e você fomos transformados pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. E isso, irmãos, tem que resultar em bons frutos. Meus irmãos, a vida vem da videira, não dos ramos. Os ramos apenas evidenciam a vida através do quê? Dos frutos.
Você está ligado à videira verdadeira? Onde o Pai é o lavrador? Cadê os frutos, irmão? Gálatas 5, 22 a 25, presta atenção. Mas o fruto do Espírito é amor. Anota aí se possível. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivermos pelo Espírito, andaremos também sob a direção do Espírito. Você ama seu irmão? De verdade, para valer? Para valer. Não tô aqui, irmãos, não é discurso de pastor. Estou perguntando sinceramente, você ama seu irmão? Para valer? Ama ele de verdade? Seu coração se alegra de estar no meio dos santos? Isso traz paz à sua vida, irmão? Você exercita a sua paciência diariamente? Ou qualquer coisinha, bum, você explode? Você é benigno? Você sabe a diferença entre bondade e benignidade? Acho que eu falei uma vez aqui. Vamos dar um exemplo. Bondade. A pessoa chegou no seu portão. Você tem um pedaço de pão para me dar? Eu estou com fome. Tenho. Se você der o pão, você foi o quê? Bom. Você quer ser benigno, irmão. Você quer ser mais do que bom. Você quer ser ótimo. Pega o pão. Abre a geladeira. Tem lá um queijinho, um salaminho, uma maionese. Passa no pão e dá para a pessoa com fome. Isso é benignidade. É ser mais do que bom. Você é amável com as pessoas? Ou só vive dando coice? Você tem domínio próprio? O que é domínio próprio? É você ser equilibrado nas situações. Em todas as situações. Não aquelas que te interessam só. Em todas. Deus disse que contra essas coisas não existe lei. E é o que Deus espera, irmão, de mim e de você como fruto. Como fruto. Você ama Cristo? Deus olha para mim e para você agora. E aguarda os frutos. Se eu e você nós não amamos, se nós não formos amorosos, se nós não produzirmos alegria, se nós não formos alegres e contentes numa vida com Cristo, se nós não gerarmos paz, se nós não formos pessoas pacificadoras, não aquelas que vendem briga a cada palavra que fala, se nós não gerarmos paciência, sabe, querer ser impaciente a todo tempo, não fizermos o bem, não fizermos a bondade, e somos fiéis a nada e nem ninguém, se a fidelidade não estiver dentro de mim e de você, irmãos, existe lei contra isso. E Deus diz qual é. Para fazer coisas amáveis, nós temos que possuir o quê? Amabilidade, irmão. Para aí você conseguir ser sóbrio, equilibrado, domínio próprio. Se o domínio próprio estiver dentro de mim e de você, nós seremos. Meus irmãos, o que nós fazemos depende muito do que nós somos, queridos. Do que nós somos. Mas não em nós mesmos. Em quem? Em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Em Cristo. Portanto, irmãos, há sim uma esperança. E essa esperança foi dada por Deus pela sua graça. No Filho amado que foi enviado e rejeitado e morto pelos arrendatários da terra do Senhor. E eles sabiam disso. Leia comigo o verso 12.
Procuraram então prendê-lo, mas temeram a multidão, pois perceberam que havia proferido essa parábola contra eles, e deixando-o, retiraram-se. Meus irmãos, Jesus essa noite enche o meu e o seu coração de esperança ao afirmar que tudo aquilo que Deus desejou à nação de Israel, Ele pode encontrar, sabe em quem? Ele pode encontrar, sabe em quem? Em mim e em você. Na minha e na sua vida. Precisou que Cristo fosse rejeitado, para que eu e você pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Não ignore isso, irmão. Não ignore isso, minha irmã. Não lide com isso de qualquer forma, de qualquer jeito, de forma banal. Com essa graça especial de Deus, que foi dada a mim e à sua vida. Irmãos, nós devemos lembrar sempre que eu e você, nós fazemos parte de um plano de redenção de Deus, desde Abraão, lá no Antigo Testamento. E agora em Cristo Jesus, presente no nosso meio. A graça de Deus independe da minha e da sua ação. Por isso é graça. Nossas ações, os nossos frutos, vai depender da transformação que vai haver dentro do meu e do seu coração. E Deus está dizendo para mim e para você essa noite que esse é o desejo dEle para a minha e para a sua vida. Que tenhamos uma vida frutífera. Pois nós somos os ramos. Estamos ligados diretamente à videira, que é Cristo Jesus. Irmãos, e temos nada mais, nada menos que o próprio Deus como lavrador. Amém? O próprio Deus. E Deus espera, sim, irmãos, muitos, mas muitos frutos na minha e na sua vida. Que eu e você possamos, irmãos, a cada dia nos esvaziar de nós mesmos, para que os frutos da videira, que é Cristo Jesus, seja evidenciado em tudo que eu e você fizermos, tudo que eu e você pensarmos, agirmos e falarmos. Porque tudo tem que ser para a honra e para a glória de quem? Minha e sua? Não, do nosso Deus, em Cristo Jesus. Amém? Abaixe sua cabeça.